Fernanda, o que aconteceu? A minha filha, ela até não está aqui, né? Mas eu venho dar o testemunho dessa vitória em nome de Jesus. Há 14 dias, ela começou com uma dor de garganta. E referiu um pouquinho de dor de garganta, febre. Levamos para a Unimed, imaginando que fosse algo corriqueiro, né? Aí a médica olhou e falou, olha, tem placas de pus, nós vamos entrar com antibiótico. Entramos com antibiótico. Na segunda-feira, isso foi no final de semana, na segunda-feira eu me senti mais segura em levar no pediatra que acompanha ela. Ele falou, nossa, a garganta dela está um horror, Fernanda, então nós vamos ter que passar medicação injetável, porque o antibiótico por via oral não vai dar conta. Falei, tudo bom, então vamos lá. Confiando, né, que o médico sabe o que seria melhor para ela. Foram 3 dias, bispo, de injeções fortíssimas de antibiótico Rocefin e Decadron, e essa menina não apresentava melhora. E eu fui ficando preocupada. Aí chegou na quinta-feira dessa semana agora, esse quadro se arrastando e ficando cada vez mais complicado, e observando que minha filha estava ficando prostrada, eu me preocupei mais e levei novamente no pediatra, liguei, falei, doutor, olha, ela está assim, o quadro é esse, traz para eu reavaliar. Nossa, mas a garganta dela não está boa. Com todo o tratamento, nenhuma reação de melhora? Nenhuma. E aquilo eu fui ficando cada vez mais desesperada, porque eu sou da área da saúde, então, para mim, foi pior, né? Aí passa 1000 coisas na cabeça da gente. E aí, na quinta-feira, eu levei, ele pediu, então, que... Só que eu fui orando no caminho, pedindo que o Espírito Santo, ele encaminhasse de alguma forma, que eu queria saber o que minha filha tinha. Eu não aceitava aquilo. E eu já, antes disso, eu fui ungindo a garganta dela e fui acreditando que o Senhor estava no controle. Nessa quinta-feira, o médico olhou e falou, olha, eu acho, então, que como ela tomou essas injeções, nós vamos fazer injetável na veia. E vai ser mais forte ainda. Eu falei, Jesus. Aí ele falou, mas você toma um parecer com um colega meu que é otorrino. Mas eu acho que não vai resolver, Fernanda. Eu acho que a gente tem que entrar mesmo na veia para acabar esse foco de infecção. Eu parei, comecei a orar, falei, Senhor, me dá a tua direção. Eu quero saber o que minha filha tem. Aí eu falei, liguei no otorrino, imaginando que eu não vou conseguir consulta, imagina, né? De uma hora para outra. Traz a sua filha agora que o médico vai vê-la. Aí ele viu, constatou realmente muita placa de infecção na garganta. E ele disse assim, olha, eu vou pedir um hemograma. Você não vai dar a injeção endovenosa, você vai dar outro antibiótico e nós vamos pedir um hemograma. Eu já rapidamente fui até o laboratório, colhemos esse sangue e à noite eu tive acesso online. E aí eu tenho amigos, né, que são pediatras e médicos, e o próprio pediatra dela. Saiu o resultado, eu mandei por WhatsApp, porque eu vi a presença de linfócitos, e isso representava um quadro viral, e não bacteriano. Aí eu falei, mas é por isso que ela não está reagindo, porque antibiótico é para bactéria, não vai matar esse vírus. Aí o médico confirmou, era meia-noite nesse dia, nós estávamos conversando, e ela muito prostrada, febre, né? E aí eu passei, então, por isso, passei para o médico na sexta-feira, levei para ele, ele disse assim, olha, você vai continuar esse remédio, essa prescrição, porque isso daí pode ser um quadro viral e pode ser que não. Mas eu sabia que eu queria saber o que ela tinha, então Jesus já tinha me apontado, é um quadro viral. Só que aí, de sexta para sábado, ela foi ficando mais prostrada, aí eu trouxe novamente na Unimed. E o médico foi para São Paulo, teve um evento, teve que ir. Chegando aqui na Unimed, a médica pediu um ultrassom. Nós suspeitamos, então, de uma doença que chama mononucleose. E aí eu já fiquei... Aí a gente começa a procurar, ler artigo, ler uma coisa, e fui vendo todo o quadro dela. No domingo, eu trouxe ela tomou medicação, hidratação venosa, eu falei, eu não vou levar minha filha embora, daqui eu vou para o hospital. E aí eu cheguei no hospital, liguei para o meu médico, ele falou, você leva então ela imediatamente para o hospital, nós vamos conseguir uma vaga, ela vai ser internada. Nós internamos ela. Na segunda-feira...
eu estava muito fragilizada, vendo toda aquela situação, 12 dias perambulando com a minha filha, ora um remédio, ora outra, e foi o dia que eu mais precisava ser carregada no colo por Jesus, porque ela começou a ficar muito assim, e aí os exames apontaram que ela teve um aumento de baço, e as enzimas hepáticas alteradas, e o aumento de baço corria risco de poder romper. Então, o quadro se complicou um pouco, né? Mais do que nós esperávamos. E aí, nesse dia, a minha irmã ela foi ficar com a gente, passou o dia, e voltando, eu fui pegar algumas coisas no trabalho, que eu precisava corrigir algumas coisas no trabalho, é próximo ali do hospital, e eu fiquei por tempo. A hora que eu voltei, ela se despediu, tudo, e adentrou a porta o pastor Ortidones. Né? Ela nem me avisou, e eu até achei que ele estava perdido, né? Falei, acho que o senhor entrou no quarto enganado. Estávamos eu e ela, e ela febril, com aquele quadro, assim, não apresentava melhora nenhuma, aquilo foi me consumindo. E aí ele chegou, nós conversamos, e ele fez uma oração. Como mãe, porque a mãe tem poder sobre a vida do seu filho, eu repreendi aquilo com o pastor nessa oração, dizendo que nós não aceitávamos aquilo, que todo aquele mal ia cair por terra naquela hora e ir embora, e que a Júlia estava curada no nome de Jesus. E eu fiz essa oração em concordância, né, com a oração do pastor. Nos despedimos, conversamos, né, e nos despedimos. A partir daquele momento, assim, deu questão de horas. 2 horas. Ela estava com edema palpebral, ela estava prostrada e ela começou a reagir. E o edema sumiu dos olhos dela, e eu já fui louvando, glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sabia que minha filha já estava curada. À noite o pediatra passou, ele olhou a garganta dela e disse assim: houve uma melhora nas placas de infecção. Eu falei, glória a Deus, o Senhor já agiu a favor, o Senhor move os céus a favor dos seus filhos. Ele faz a gente passar nesses momentos de dor e angústia, mas Ele está com a gente. E naquele momento eu já fui colocando cada vez mais a minha fé em ação, e todo mundo que entrava, a enfermagem, todo mundo, e como que ela está? Ela está bem. Ela está ótima, e fui falando, e fui profetizando a vitória, a cura na vida da minha filha. E no outro dia o médico voltou, extremamente atencioso. Ele olhou de novo a garganta dela e falou, e ela já estava bem. Ela começou a aceitar comida que ela não estava comendo. Ela teve o último pico de febre, foi naquela noite que o pastor veio, e eu falei, você não vai ter febre mais, minha filha, em nome de Jesus. E ela não teve mais febre. E na manhã do dia seguinte, o médico passou, ele olhou e falou, a garganta dela está melhor, mãe. E eu falei, glória a Deus. Bom, resumindo, a infectologista estava acompanhando o caso, estávamos esperando a sorologia, veio confirmado mesmo a mononucleose, só que aí eu fui tomar banho, trouxe algumas coisas, meu marido estava no quarto com ela, disse assim, a infecto passou, e por ela está de alta. Eu falei, oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você lembra a semana passada que nós falamos que se Deus não operar, nem medicamento resolve? Lembra disso que eu falei? Se Deus não colocar as mãos, se Deus não operar, pode ser os melhores dos melhores. Se Deus não colocar as mãos, não tem resultado. Você está vendo? Olha o que essa mãe está dizendo. Que veio num processo, num tratamento, veio tudo aquilo, os médicos, né, dando aquilo, achando que era aquilo, tratando daquela maneira, e nada de melhora. Você vê que uma oração já começou a mudar completamente a situação. Você vê que uma oração, a oração da fé, uma oração, você vê em concordância, o pastor com a mãe, aquela oração começou a mudar completamente a situação, e você está dizendo que já de alta já foi embora? E aí a infecto deu alta. A hora que eu cheguei, falei para o meu marido, e aí, tudo bem? E ela já estava bem, conversando, a minha Julinha de sempre, né? Aí ela falou, olha, da minha parte, é só aguardar o pediatra vir. Aí o doutor João chegou à noite, e eu falei, doutor João, o senhor está sabendo?
realmente foi confirmado, mas a Júlia está ótima. E ele disse assim, vamos olhar, porque eles sempre examinam, é conduta médica, né? A gente tem que aceitar isso. Aí ele olhou a garganta dela e falou, gente, que melhora considerável. Glória a Deus, doutor. Até o médico sair dando glória a Deus do quarto. E aí, no outro dia de manhã, ele passou e ele falou... Aí ele teve a recomendação para ela ficar mais uma semaninha em casa. Por isso que eu não a trouxe, porque esfriou muito, né? Recomendação mesmo por conta do sistema imunológico. Mas para honra e glória do nome do Senhor Jesus, a minha filha foi curada. E foi curada pela fé. A fé que leva homens de Deus como vocês a nos cobrir com as suas orações. Por isso eu louvo a Deus por esse ministério. Eu louvo a Deus por sua vida, bispo. Por todo o corpo de pastores, os membros, né? Os obreiros. Enfim, somos todos irmãos em Cristo. Então eu vim aqui para agradecer, para honrar, glorificar o nome do nosso Deus, porque Ele é digno, somente Ele é digno de toda a honra e todo o louvor.